Alegria, alegria! Hoje vamos falar sobre psicodrama. A aula de hoje vai ser espetacular. Eu estou muito feliz para falar para vocês de psicodrama. Falar com vocês sobre psicodrama significa entrar na minha história e ir lá atrás, na época que eu treinava um monte de empresas. Às vezes eu chegava nas empresas, não sabia o que eu ia falar no treinamento, não sabia o que eu ia palestrar, não porque eu não tivesse preparado, que eu sempre preparei os meus slides, sempre levei, sempre cheguei com antecedência para dar os meus treinamentos em empresas, em grupos. No entanto, às vezes aquilo que um gestor, um diretor pede é muito diferente daquilo que as pessoas estão precisando naquele momento, naquele dia. Então, quando eu chego em alguma empresa para fazer um trabalho, ou eu chego em algum grupo, ou eu vou fazer uma palestra em algum lugar, e às vezes aquele conteúdo que eu comecei ali a falar, as pessoas não captam aquele conteúdo, as pessoas não estão se conectando, eu simplesmente paro um pouquinho de dar o conteúdo e viro para as pessoas e falo para elas o seguinte: olha, quem topa fazer uma dinâmica sensacional, divertida, engraçada e que realmente leva você a um aprendizado surreal que você talvez nunca tenha tido na sua vida. Vocês topam? Aí todo mundo geralmente tende a falar: eu topo, eu topo, eu topo. E aí o que eu faço? Ao invés de continuar dando a minha palestra, eu simplesmente começo a fazer o psicodrama. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre o psicodrama, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui o psicodrama, a gente vai entender o psicodrama, a gente vai ter até uma demonstração aqui de como que funciona o psicodrama na prática, e eu vou dividir aqui os meus slides para a gente começar essa aula, que vai ser uma aula maravilhosa sobre essa técnica que eu amo. Então, se você tem vontade de fazer trabalhos em grupos, se você tem vontade de atender, sei lá, um grupo de mulheres que precisam ser empoderadas, ou você tem vontade de trabalhar em empresas, você pode trabalhar com executivos, você pode trabalhar com líderes, ou você pode criar os seus próprios grupos. Vamos supor, grupos de pessoas que, sei lá, estão no luto, por exemplo, estão com uma dificuldade de lidar com luto. Você pode fazer o psicodrama para esse grupo? Grupo de pessoas que estão querendo fazer uma transição de carreira, você pode fazer o psicodrama para esse grupo de pessoas. Então, a técnica funciona em qualquer tipo de grupo e em qualquer tipo de empresa. Você pode utilizar o psicodrama também para atendimentos individuais? Pode utilizar o psicodrama para atendimentos individuais também, mas eu sugiro que você utilize o psicodrama em grupos, tá? Em grupos. Então, vamos começar a falar sobre psicodrama. Estou aqui com os slides aqui prontos já para a gente começar aqui essa aula. Psicodrama. Psicodrama. O que é o psicodrama? Bom, eu vou explicar a origem, vou explicar aqui a base teórica. No entanto, eu quero exemplificar e trazer aqui de uma forma muito simples o conceito de psicodrama na prática. O que é o psicodrama? Vamos imaginar que eu chegue numa empresa e a empresa tenha muita dificuldade de se comunicar. Eu vou chegar naquela empresa, vou dividir aqueles 30 funcionários que estão ali na minha palestra, vou dividir em grupos de 6, 5 funcionários, e ali eu vou pedir para eles escolherem alguma coisa ligada à comunicação, para eles montarem uma peça de teatro sobre isso. Cada um desses grupos vai escolher um tema específico e cada um vai montar uma peça de teatro. Depois eu vou colocar as pessoas no auditório, a gente vai fazer as peças de teatro de cada grupo. Então, existem intervenções que são feitas ali. A gente vai falar aqui durante a aula sobre essas intervenções. São intervenções que vão ali falar com o dia a dia deles, compreender o dia a dia deles, e, ao mesmo tempo, vão fazer com que eles reflitam, se emocionem e realmente transformem aquele ambiente.
Então, quando terminar a peça, a gente vai fazer uma roda e a gente vai trocar e vai compartilhar tudo aquilo que a gente viveu ali naquela peça. Então, é muito divertido, porque as pessoas começam rindo, então elas ficam naquela timidez e, ao mesmo tempo, elas começam a se soltar. Aí, daqui a pouco, quando você está, às vezes, numa empresa, um começa a zoar o outro, um começa a brincar com o outro, ou quando você está num grupo terapêutico, sempre tem aquela pessoa que é muito tímida, que não consegue se expressar, e durante a peça as transformações são enormes que vão acontecendo ali. Então ela começa a se soltar, começa a se expressar, e depois você compartilha tudo que foi vivido ali, o que aquilo tem a ver com o dia a dia das pessoas, o que aquilo ali tem a ver com a vida das pessoas, e as transformações são muito, muito, muito grandes, tá? O psicodrama, então, ele nasce do Moreno, tá? Eu vou falar aqui sobre a origem, sobre as aplicações do psicodrama, a gente vai falar quem é o Moreno, a gente vai explicar sobre esse surgimento do psicodrama, a gente vai explicar como ele se aplica, depois a gente vai falar sobre os principais conceitos ligados ao psicodrama, depois a gente vai falar sobre a teoria dos papéis, que, na minha visão, é o ponto principal do psicodrama, se assemelha bastante à constelação familiar, essa teoria dos papéis. Depois eu vou explicar como que isso se assemelha. Eu vou até fazer uma explicação um pouco diferente, eu vou trazer uma visão um pouco mais do Jung na teoria dos papéis, e aí vai fazer um sentido maior para vocês, tá? Mas a teoria dos papéis, ela vem do Moreno, eu que vou explicar na visão do Jung, tá? Que tem alguma relação que vocês vão entender aqui com os arquétipos do Jung. Depois eu vou falar sobre o passo a passo para você conseguir conduzir um psicodrama em grupo, tá? Então, basicamente, esses são os 4 passos que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, tá? Então, começando aqui, Jacob Levi Moreno. Ele nasce em 1889, na Romênia, e ele falece em 1974. Quem foi Jacob Moreno? Bom, tem pessoas que elas não têm uma definição de profissão, que são as pessoas múltiplas, são as pessoas multitarefas, são aquelas pessoas que estudam sobre tudo, que leem sobre tudo e que querem estar sempre antenados sobre tudo, e Jacob Moreno era assim. Era médico, psicólogo, filósofo, dramaturgo, adorava teatro, estudava filosofia, estudava as religiões. Ele era romeno, ele era naturalizado norte-americano, ele vem de uma família judia, de origem ibérica, e ele viveu boa parte da sua vida em Viena, na Áustria, onde construiu a sua formação pessoal, sua formação profissional. Desde um breve relato biográfico, se pode constatar o quão multifacetado é o criador dessa abordagem da psicologia. Bom, então, deixa eu contextualizar um pouco onde nasce o psicodrama, eu vou explicar aqui um pouco, mas é importante vocês saberem isso. Era um momento ali, né? Era um momento ali de guerras e guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e Moreno viveu isso tudo. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que no momento que as guerras aconteceram, a psicologia, que era algo extremamente científico, onde eram feitos estudos dentro de laboratórios, a psicologia começou a ser inserida na sociedade, por vários aspectos, né? No início, a psicologia era uma visão de que as pessoas poderiam ser reintegradas e até mesmo poderiam fazer alguns tipos de trabalhos, né, que movimentassem a vida social. Como, por exemplo, né, a gente tem aí o trabalho do Kurt Lewin, que ele foi o primeiro profissional a desenvolver grupos, tá? Estou falando de outro profissional, só para vocês entenderem o contexto onde nasceu o psicodrama. Eu estou trazendo aqui o Kurt Lewin,
que ele foi o primeiro profissional a instituir grupos. E a gente acha, né, era um grupo terapêutico, e como é que funcionava isso? As pessoas choravam, como é que era isso? Olha, trabalhos do Kurt Lewin, às vezes, eram trabalhos contratados pelo Estado, e o Estado estava no pós-guerra. Imagina uma Europa se reconstruindo depois da Segunda Guerra Mundial. Imagina o que o Estado tinha que falar com as pessoas. Então, por exemplo, uma das histórias que contam nessa época é que o trabalho, por exemplo, psicológico do Kurt Lewin, um dos trabalhos, eu estou dando um exemplo, tá, de inúmeros exemplos, era que as pessoas não queriam comer miúdos de boi. E naquela época a escassez era absurda e eles tinham que comer miúdos de boi. Então, um dos trabalhos ali terapêuticos era conversar com as pessoas e depois até mesmo convencer aquelas pessoas a comerem aqueles miúdos de boi. Não necessariamente é uma coisa tão assertiva e tão, vamos dizer assim, objetiva. Você tem que fazer isso. Mas, na verdade, o Kurt Lewin foi o primeiro cara a ouvir as pessoas. O primeiro cara a colocar as pessoas sentadas e ouvir. Me conta aí, como é que está sendo aí depois da guerra? Como é que está sendo? Você perdeu uma loja? Foi bombardeado? Como é que foi? E você? Você perdeu a sua mãe? Então, assim, por mais que houvesse uma ordem do Estado de reconstrução social, de reinserção social das pessoas, existia o profissional ali, o indivíduo ali, terapeuta, que estava sendo, na verdade, iniciado como profissão nessa época, e os primeiros grupos passaram a se formar de terapia em grupo, tá? E ali nasce terapia em grupo, ali nasce treinamentos, ali nasce tudo aquilo que a gente vê hoje, né? Hoje em dia se fala muito de coaching executivo, tudo isso nasce lá naquela época, no pós-guerra. Agora, voltando para o psicodrama, voltando para o Kurt Lewin, Kurt Lewin, nessa época, morava na Áustria, então ali você tem a reconstrução da Áustria no pós-guerra, que é um momento que as pessoas estavam precisando muito se ajudar, estavam precisando muito contribuir, e ele começou a estudar, ele fez toda a sua formação, e como a gente falou aqui, ele era um cara multifacetado, e ele chegou a desenvolver um projeto, e tudo começa com os seus estudos para poder ele chegar ao conceito de socionomia. Ele é que falou esse nome, o nome é socionomia. Então, o psicodrama ele nasce na socionomia. E o que é a socionomia? Bom, trazendo aí a origem etimológica, sócio vem do latim socius, que quer dizer companheiro, e nomia vem do grego nomos, que vem de lei, de regulamentação. Basicamente, socionomia significa as leis do desenvolvimento das relações. Então, o Moreno, ele pretendia trabalhar junto à comunidade para fins de transformação social, mediante o desenvolvimento de uma concepção de ser humano e de saúde, fundamentadas com a espontaneidade e nos papéis que o eu vai adquirindo ao longo da vida, culminando em uma catarse de si mesmo. Parece que é muito complicado, mas não é. Naquela época, a gente acha que tinham universidades, olha, tinham muitas pessoas que entendiam de psicologia. Não, gente, a psicologia estava nascendo. Então, quando o Moreno começa a falar de desenvolvimentos interrelacional, quando ele começa a falar sobre a contribuição entre as pessoas, quando ele começa a falar em relações, para a gente parece que aquilo já existia, mas, gente, isso é uma mega novidade para aquela época. Então, ele começa a estudar, né, a questão da subjetividade do ser humano. Ele começa a estudar as relações, os conflitos. E aí, a socionomia, ela é a base para 3 tipos de abordagem, tá? E aí eu já estou trazendo do conceito histórico de lá de trás para os dias de hoje, tá? Então, a base desses 3 tipos de abordagem vem da socionomia. A base é a socionomia. Porém, ela terminou, né, desenvolvendo aí 3 tipos de abordagem terapêuticas. A primeira é o próprio psicodrama, e o psicodrama, para o Moreno, era uma ação muito mais individual,
ele não trabalhava tanto o grupo em si no psicodrama, ele trabalhava o grupo em si no que ele chamava de sociodrama. Então, o sociodrama seria uma questão social, né? Em grupo. O psicodrama, ele trabalharia a questão do indivíduo, ou ele trabalharia, talvez, em grupo ali também, as questões psicológicas do indivíduo. Já no sociodrama, ele trabalharia as questões do grupo, então entenda a diferença, tá? Então, o psicodrama eram questões individuais, então uma pessoa chegava e falava, eu quero me trabalhar, ele poderia atender e fazer as representações só ele e o cliente, ou ele poderia colocar aquela pessoa numa roda e fazer as representações ali, tá? Trabalhando o contexto das questões psicológicas do indivíduo, e isso é o psicodrama. Então, ele pode ser realizado num grupo ou pode ser realizado individualmente. O sociodrama não é uma questão psicológica de um indivíduo, é uma questão social, como o próprio nome diz. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu chegue em uma vizinhança, uma associação de bairro, e eles falem para mim assim, Diogo, aqui existe um grande problema com mães que têm filhos que são adictos, que esses filhos estão consumindo drogas e a gente precisa trabalhar com essas mães. Eu vou fazer um sociodrama, porque é uma questão social daquelas pessoas que estão ali, tá? É diferente do psicodrama. O psicodrama é quando um cliente vem e fala, olha, eu tenho uma questão com meu marido, eu fui traída e eu quero ressignificar isso. Então, isso pode ser trabalhado tanto num círculo ali terapêutico de grupo, quanto individualmente. Então, isso é psicodrama. Sociodrama é uma questão de uma coletividade, tá? E, por fim, o roleplay. Roleplay, esse nome, ele é muito conhecido dentro da psicologia, até porque existe uma abordagem muito parecida com o que o Moreno fazia, feita pela psicóloga americana, que é a Virginia Satir. Alguém já ouviu falar em Virginia Satir? É uma psicóloga muito importante, né? Considerada aí uma das maiores psicólogas de abordagem de famílias, né? Abordagem terapêutica em famílias do mundo, e ela inspirou algumas técnicas, só para vocês terem uma ideia, né? Quando o Richard Bandler e o John Grinder criaram a programação neurolinguística, uma das pessoas que eles modelaram, que eles olharam a forma de trabalhar e eles se inspiraram foi a Virginia Satir. Então, a Virginia Satir utilizava com as famílias uma técnica muito parecida com o psicodrama, que ela chamava de roleplay, que basicamente, ela chegava ali naquela família e falava assim, olha, você é o filho e você é o pai, tá? Agora vamos trocar de lugar. Agora você fica em pé, você que é o filho, interpreta o teu pai quando ele chega em casa, como é que ele fala com você? Interpreta aí. Aí ela virava para o pai e falava assim, olha, o que você aprende de ver a forma que seu filho te imitou? Como é se ver de fora? E aí fazia toda aquela interação ali numa base lúdica e teatral, tá? Isso se assemelha demais ao psicodrama, tá? Só que o Moreno, ele vai falar que o roleplay, esse nome, ele vai utilizar o roleplay, que na verdade é a mesma coisa, mas ele vai utilizar o nome roleplay para corporações, empresas e casos profissionais. Então, eu vou repetir a diferença entre os três para ficar bem gravado aí para você. O psicodrama, como o nome diz, são questões psicológicas de um indivíduo, que pode ser trabalhado individualmente ou pode ser trabalhado em grupo. O sociodrama é uma questão cultural ou social de um grupo que você faz ali a representação, e o roleplay, para o Moreno, é uma técnica baseada em questões ligadas ao lado profissional ou podem ser aplicadas numa corporação ou numa empresa, tá? Lembrando que o nome roleplay, dentro da psicologia, ele é entendido de outras formas, que nada mais é do que uma representação teatral ou uma abordagem lúdica que pode ser usada em família, pode ser usada em outras questões. Isso para o mundo da psicologia, mas para o Moreno, ele utilizava em corporações, empresas e questões profissionais. Então, basicamente,
da socionomia, nasceram essas 3 abordagens, beleza? Então, agora que a gente viu isso, nós vamos aqui trabalhar os principais conceitos dentro do psicodrama, beleza? Primeiro conceito do psicodrama é a espontaneidade. Espontaneidade. Por mais que seja uma representação teatral, a pessoa, quando ela se expressa, por mais que ela ainda fique um pouco travada, aos poucos ela vai se soltando. Então, mesmo que seja uma coisa um pouco robótica no início, ela está se expressando. Aí você, como terapeuta, você pode pedir para a pessoa repetir, você pode fazer intervenções. Então, eu posso pedir para uma pessoa sair da plateia e trocar de lugar com o ator que está em cima do palco, que, na verdade, o ator são as pessoas que estão ali cumprindo aquele papel. Eu posso trocar as pessoas de lugar. Então, vamos imaginar que eu fizesse uma peça, tá? Que eu fizesse uma peça onde eu trabalhasse numa fábrica, estivesse trabalhando numa fábrica, e as pessoas estavam com uma grande dificuldade nessa fábrica de serem mais produtivas, de terem mais velocidade. Então, vamos imaginar que eu colocasse um homem para interpretar o líder ali, o chefe, e eu colocasse 3 pessoas para interpretar aquelas pessoas que estão recebendo aquela ordem. Então, por exemplo, eu posso, no meio da peça, falar: para a peça, parem a peça. Agora, troca de lugar. O que está interpretando o chefe, eu quero que troque de lugar com essa pessoa que está recebendo a ordem. Agora, segue a cena de novo, começa a cena de novo. Então, uma pessoa se colocou no lugar da outra. Aí eu posso parar a cena no meio e falar assim: para aí, como é que foi agora trocar de lugar e ficar no lugar do chefe? O que mudou? O que mudou para você? E o que você está sentindo ficar no lugar do chefe? É fácil? Não é fácil? O que você sente aí? Outro exemplo, eu posso colocar uma família para fazer o trabalho, e aí eu posso trocar de lugar, por exemplo, casal. Então, agora você vai interpretar a mãe, e você vai interpretar o pai. E como é estar no lugar do pai? Como é estar no lugar da mãe? E eu posso ir trocando os papéis o tempo inteiro, onde a pessoa começa a ter percepções diferentes das mesmas circunstâncias, das mesmas situações. E aí, só fazendo um adendo aqui, né, que eu gosto de misturar tudo, eu vou trazer uma visão um pouquinho da psicanálise aqui, né? O Freud, ele fala que quando um ser humano começa a ter percepções diferentes do mesmo fato, ele ressignifica aquela situação, aquele fato. Então, vou repetir. Freud vai falar, tá? Freud vai falar que quando o ser humano tem percepções diferentes do mesmo fato, automaticamente, quando ele vai tendo percepções diferentes, ele tende a ressignificar aquele fato. Então, no psicodrama, a gente pode fazer a pessoa ter muitas percepções diferentes. Imagine uma pessoa que está tendo um conflito com o pai. Eu peço para ela ficar sentada na plateia e peço para fazer uma cena onde um homem fala muito alto e começa a gritar com uma filha. E ela, que é a filha, está sentada na plateia. E a cena está acontecendo entre 2 atores ali, que são pessoas do público, tá? Então, a pessoa está tendo uma percepção de fora. De repente, eu posso pedir para ela entrar no lugar do pai. Entra no lugar do pai e começa a cena de novo com o pai gritando. Agora, sente aí o pai gritando. O que o pai sente quando ele grita? Como é estar no lugar do pai? Agora, calma aí, deixa eu colocar um outro personagem aqui. Vamos colocar os pais do pai. Você que está sentado pode representar o avô dela, você pode representar a avó dela. Agora, entra na cena. Como que é você no lugar do seu pai, olhando para os seus avós? Agora, diz para mim, será que esses avós deram a melhor educação possível para esse pai? Será que essa forma que ele se comporta, será que é a forma de um adulto ou é uma forma de uma criança ferida? O que você sente aí? Então, eu estou mudando a percepção da pessoa. Aí eu posso trocar de lugar. Agora, sai do lugar do pai, entra no lugar da filha.
agora troca o ator, agora grita com ela. Sente aí como é o seu pai gritando com você. O que você sente quando seu pai grita com você? Aí, de repente, a pessoa começa a se emocionar. Aí você faz a intervenção com a pessoa. Então, é o seguinte, a base da ressignificação, né? A base da ressignificação emocional que a gente usa na escola de heróis, que a gente usa no EH1, é a mesma. O psicodrama é mais uma ferramenta para você aplicar a ressignificação emocional, compreende? Só que o psicodrama te dá muita flexibilidade, porque assim, é muito gostoso de fazer, porque você olha tudo de fora. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu de psicodrama, depois eu volto aqui para os elementos do psicodrama. Uma vez, eu estava fazendo uma cena e eu sabia as pessoas que estavam trabalhando ali na cena. Eram alunos da escola de heróis e tinha um aluno especificamente da escola de heróis que estava fazendo uma transição de carreira, que estava com medo de pedir demissão para poder assumir o trabalho terapêutico. E aí eu coloquei a cena para acontecer. E eu coloquei como tema da cena, a importância de arriscar. E eles começaram a fazer a cena. O tema é a importância de arriscar. Começaram a fazer a cena. Aí, de repente, esse menino estava interpretando um mentor. E a outra pessoa estava interpretando aquela pessoa que estava com medo de arriscar. Então, ele estava interpretando o mentor e o outro estava com medo de arriscar. Aí, de repente, esse que estava interpretando o mentor virou para o outro e falou assim, olha só, viver já é um risco, então está na hora de você se jogar. Quando ele falou isso, eu sabia pelo que ele estava passando na vida, porque a gente vai ver aqui, quando a gente colocar o passo a passo do que fazer no psicodrama, eu vou mostrar para você que você começa conhecendo as pessoas que estão trabalhando ali, você vai se apresentando com elas, e aí você pode intervir terapeuticamente melhor. E eu já sabia o que essa pessoa estava passando. Então, essa pessoa estava com muita dificuldade de pedir demissão, de se assumir como terapeuta. Aí eu falei assim, para a cena, troca de lugar. Você que está fazendo mentor, senta. E você que está sentado, fica em pé. Agora vamos lá. Repete a frase que ele falou para ele ouvir. A vida já é um risco. Então está na hora de você se jogar. Aí eu falei, agora fica todo mundo em silêncio. E você que está sentado aí, fecha os seus olhos. Aquela pessoa que estava passando por essa situação que eu conhecia, que eu entendia a questão dela, eu pedi para ela fechar os olhos. Daqui a pouco a pessoa começa a chorar. A pessoa começa a se emocionar. Aí eu falei, o que você está sentindo? Aí eu fiz a intervenção terapêutica. Fiz a ressignificação. E aí foi uma coisa sensacional. Porque depois daquele dia, aquela pessoa virou para mim e falou assim, Diogo, eu mudei a minha vida com o psicodrama e com aquela frase que aconteceu. Aquela pessoa largou o trabalho, virou terapeuta e até hoje está fazendo sucesso, tendo resultado como terapeuta. Então, eu vou falar para vocês a teoria, vou até mostrar um vídeo aqui explicando o psicodrama, mas a gente tem um curso específico, que é o curso Técnicas Inovadoras, que nesse curso eu aprofundo o psicodrama, aprofundo a ressignificação emocional, aprofundo as intervenções, e aí você vai entender que as ferramentas são inúmeras, as possibilidades são inúmeras, mas a tua sensibilidade como terapeuta é que faz o psicodrama acontecer, tá? É que faz o psicodrama acontecer. Então, voltando aqui para a questão, eu quis exemplificar um pouco para poder ficar claro para você o que é o psicodrama, como ele funciona. Eu queria realmente exemplificar para deixar claro. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento do psicodrama é a espontaneidade. E você consegue perceber claramente, quando as pessoas estão ali interpretando, que por mais que elas interpretem, aquilo é a vida delas, aquilo é algum problema do cotidiano. E quando você tem vários grupos,
Às vezes a pessoa está assistindo, às vezes ela está interpretando, então ela cria uma reflexão e um aprendizado. Então, a primeira coisa é a espontaneidade, a segunda coisa é a criatividade, porque as pessoas não têm tempo para fazer um ensaio de uma peça de teatro. Simplesmente eu dou 5 minutos para as pessoas se prepararem e irem para o teatro, e irem para fazer a peça. Então, é uma coisa muito de improviso. Então, se torna espontâneo e se torna criativo. É muito engraçado que as pessoas, às vezes, transformam, por exemplo, essa caneca numa espada. Às vezes, a pessoa transforma uma cadeira num prédio, né? Então, as pessoas são criativas ali. Aguça a criatividade delas. Isso é muito legal. Depois, a terceira característica é a questão da tele. Tele. O que é a tele? Né? O nome mesmo diz, né? Tele pode ser de televisão, pode ser de telepatia, né? A tele nada mais é do que uma comunicação mental que existe entre os indivíduos que estão ali. Então, quando eu coloco alguém interpretando uma mãe, olha, você vai interpretar a mãe, pode entrar aí e falar da dificuldade que você está tendo com o seu filho que está usando drogas. Se você tem na plateia outras mães sentadas, existe uma tele, ou seja, como se fosse uma comunicação mental, que quando você olha para aquela mãe que está sendo interpretada, é como se você transportasse aquilo para a sua vida e falasse assim, cara, é igual que a minha mãe está falando. E aí, por mais que às vezes a sua questão não seja a que está sendo trabalhada ali, se ali está sendo trabalhada, por exemplo, uma questão com drogas, às vezes na tua vida não tem uma questão com drogas, mas às vezes tem um conflito com a mãe. Às vezes tem uma questão com a mãe de abandono, de rejeição. E ali o tempo inteiro, né, esse conceito de tele, ele vai sendo aplicado, que a tele nada mais é do que uma comunicação ali inconsciente das pessoas observarem, tanto as pessoas que estão de fora quanto as pessoas que estão dentro da cena, tá? Então, isso daí é um outro elemento do psicodrama. O quarto elemento do psicodrama é a empatia. Empatia é a capacidade de se ver no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Então, isso é muito comum, principalmente quando a gente faz as inversões de papéis, né? Inversões de papéis. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando numa empresa, os conflitos, né? Olha, está tendo muito conflito aqui, as pessoas têm muito cacique para pouco índio, todo mundo quer mandar, todo mundo quer falar, tá, beleza, agora vamos trocar de lugar. Você vai para o lugar do líder, você que é líder vai para o lugar da staff. Beleza, vamos trocar de lugar agora. Como é estar no lugar do líder? Né? Essa empatia. Quando você inverte os papéis, isso aparece escancaradamente, tá? Então, isso daí é mais uma característica. A outra característica é o co-inconsciente, tá? Co-inconsciente. Como eu vou explicar isso para você? Porque isso daqui é bem complexo e isso implica em crenças. Eu vou explicar numa abordagem junguiana. O Jung, ele discorda do Freud, principalmente quando o Freud teima que só existe inconsciente individual. E o Jung vai falar que não existe só inconsciente individual, existe um inconsciente coletivo. Agora eu me lasquei, né? Porque para trazer esse conceito e explicar isso rápido, às vezes é um pouco complexo, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Então, preste atenção. O que é um inconsciente individual? Inconsciente individual é aquilo que você não sabe que você não sabe. Aquilo que você não sabe que você não sabe. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui aprender a dirigir, vou contar uma história engraçada e real. Primeiro dia da autoescola, o cara virou para mim e falou assim: liga o carro, pode dar a partida. Liguei o carro, tirei o freio de mão, joguei a marcha sem pisar na embreagem, sem nada, o carro bateu no carro da frente. Mas assim, o primeiro minuto, não deu nem 1 minuto de aula, foi exatamente assim. O que é isso? Isso é meu inconsciente individual. Por quê? Eu não sabia que eu não sabia. Entende? Eu não sabia que eu não sabia.
Eu não sabia que eu não sabia. Esse é meu inconsciente individual. Então, exemplos de inconsciente individual. Quando a pessoa chega e fala assim, eu não consigo me expor para poder falar na internet. Pode ser que você não sabe que aos 5 anos de idade, às vezes seu pai chegou numa roda de amigos e começou a falar umas coisas que você não gostou e aquilo te reprimiu. E dali em diante você não consegue expor e se expressar as coisas que você quer expressar. É o teu inconsciente individual. Então, existe um conhecimento anterior, individual, que você não sabe, mas esse inconsciente você pode acessar. E ele é individual. Ele está ligado à tua história de vida desde que você nasceu, individualmente. Beleza? Tranquilo. Mole. Agora vem o inconsciente coletivo. Segura essa. Jung discorda de Freud porque o Jung era um cara multitarefa, que nem o Moreno. Então, o Jung, ele começa a estudar as religiões, ele começa a estudar o Egito Antigo, a Grécia, a mitologia, e ele traz um conceito que é o conceito de arquétipo. Jung vai explicar que dentro dos arquétipos existe um conhecimento que é acessado através de um símbolo. Existe um conhecimento que é acessado através de um símbolo, através de uma imagem. Agora fica difícil para entender e segura suas crenças aí, senão você não vai entender. Estou colocando filtro aqui. Segura suas crenças, senão você não vai entender. Quando você acessa esse conhecimento, é porque esse conhecimento já existia através de inúmeras gerações. Entende? Então, existe um conhecimento coletivo que está aí. Diogo, onde isso está? Está em alguma plataforma? Está no Google? Está na nuvem? Não, nem o Jung soube explicar onde isso está, mas está. Todo conhecimento, desde o início de todos os tempos, antes do homem existir, esse conhecimento está aí. É um conhecimento que é passado de geração em geração e que o ser humano acessa esse tipo de conhecimento através dos símbolos. E Jung vai chamar isso de inconsciente coletivo. Então, por exemplo, quando Beethoven, surdo, ele senta no piano, ele coloca uma madeira no dente, ele senta no piano, ele coloca a madeira no dente e coloca essa mesma madeira grudada no piano e toca o piano, ele é surdo. Mas, de alguma forma, esse cara consegue compor obras tão perfeitas que, quando a gente fala de música clássica, né, você tem Mozart, você tem Bach. Geralmente, quando você fala com um maestro, com alguém de orquestra, às vezes o cara tem uma crítica para o Bach, às vezes o cara tem uma crítica para o Mozart, mas para Beethoven não tem crítica. É perfeito. Aí eu pergunto para você, como é que o cara acessou esse conhecimento? De onde que vem a inspiração? Ele estalou o dedo, veio a música? Na visão do Jung, ele vai falar que existe um inconsciente coletivo, tá? Que é passado de geração em geração e que ele é acessado. Então, Beethoven teria acessado esse inconsciente coletivo. Só um detalhe, para poder deixar vocês aí com ponto de interrogação. No Egito Antigo já se falava isso. No Egito Antigo já se falava isso. Quando você pega a cosmogênese da explicação de como que o mundo foi criado, se falava, isso daí está em sarcófago, isso daí está em hieroglifo, se falava que antes era o nada, e depois o nada se materializou. Então, aquilo que existe, um dia já existia no inconsciente coletivo. Entendeu agora o que é inconsciente coletivo? Deixa as tuas crenças um pouquinho de lado para poder a gente progredir aqui. A partir desse inconsciente coletivo, esse conhecimento que é passado de geração em geração,
o Moreno, voltando agora para o psicodrama, ele vai falar que é exatamente esse co-inconsciente que as pessoas que estão participando daquela sessão terapêutica de psicodrama, elas vão acessar. E através desse co-inconsciente, a gente consegue ressignificar questões, a gente consegue acessar conhecimentos, onde a gente consegue ali lidar com raivas, frustrações, tristezas e emoções, que a gente vai chamar na escola de heróis de emoções interrompidas, tá? Então, aqui eu estou falando de co-inconsciente, que é muito próximo ao conceito de inconsciente coletivo do Jung, tá? Bom, então aqui eu estou trazendo os principais conceitos teóricos, né? E o Moreno vai trazer um conceito teórico que é a matriz de identidade, tá? Matriz de identidade. Eu não vou explicar a fundo o que é a matriz de identidade, mas só para você entender, os grandes homens que estudaram a psicologia, que estudaram o ser humano mentalmente, eles falam sobre os ciclos e sobre fases. Por exemplo, Freud vai falar de 5 fases do desenvolvimento do ser humano, desde a hora que ele nasce até a hora que ele vai morrer, tá? Todos esses caras teóricos, Erik Erikson, o próprio Jung, Freud, esses caras vão falar do desenvolvimento do ser humano através de ciclos, através de fases, tá? Então, o Moreno não é diferente. Quando ele fala da matriz de identidade, ele fala que o primeiro ato de criatividade do ser humano é nascer. E ele vai falando das fases do ser humano até o momento da morte. Então, quando ele fala da matriz de identidade, ele fala no seguinte sentido, que o ser humano, por si só, ele nasce de forma criativa. E ele traz a espontaneidade em si, que é o conceito de essência, né? Essência, né? É o conceito do eu maior, é o conceito do self, né? Para Freud é self, para o Jung é a visão do ser, tá? É a visão do ser. Então, o Moreno vai falar que é como se em cada fase da nossa vida a gente fosse perdendo um pouco dessa espontaneidade que vem da nossa matriz de identidade a partir das frustrações, dos acontecimentos e a da catarse do ser humano em cima de cada fato que acontece e o ser humano não consegue ressignificar, ele não consegue aprender com aquilo. Então, ele vai ali mudando a sua característica de identidade, mas, no fundo, ele continua com a mesma matriz. Então, através do psicodrama, o Moreno acredita que, com o trabalho terapêutico, o ser humano pode acessar essa matriz de identidade, acessar essa essência de quem ele é. Beleza? E, por fim, vem a teoria dos papéis. Teoria dos papéis. A teoria dos papéis, ela se aproxima de uma explicação muito simples, que é a explicação do Bert Hellinger da constelação familiar. Aí eu já estou trazendo agora uma coisa um pouco mais moderna, tá? Uma visão terapêutica sistêmica, a gente vai falar papel como posicionamento. Inclusive, o nome constelação familiar deveria ter sido posicionamento familiar. Não foi posicionamento familiar porque foi traduzido de forma errada. Mas a tradução literal é posicionamento familiar. Então, posicionamento nada mais é do que o papel que você ocupa. O papel que você ocupa como filho, como marido, o papel que você ocupa como esposa, como profissional, o papel que você ocupa naquele grupo que você está. Então, isso é o papel. E a teoria dos papéis é a visão, né? Aí assim, cada teórico vai trazer de uma forma, mas a visão do Moreno é qual o papel que você ocupa naquele lugar e será que você está ocupando o seu papel? E aí, por isso que eu falo que é uma abordagem muito semelhante ao do Bert Hellinger, porque a gente pode exemplificar isso através do relacionamento afetivo. Então, os dois se casaram, ele é marido e ela é esposa, tá? Só um exemplo aqui, um casamento heterossexual, só como exemplo. Ele é marido, ela é esposa. Os papéis dele são esses.
O papel dele é ser marido, o papel dela é ser esposa. Com o tempo de convivência, ele vai tratando ela como mãe e ela vai tratando ele como filho. Então, os papéis mudaram. Então, o que o trabalho terapêutico tem como função? Levar a pessoa ao seu papel fundamental naquela relação. Então, se aquele homem está tratando aquela mulher como mãe, você, como terapeuta, tem que fazer ele enxergar esse papel, que não é o papel de marido. E você, como terapeuta, tem que fazer ela enxergar o papel que ela está cumprindo, que não é o papel de esposa. Então, você vai reposicionar. Por isso que a tradução é posicionamento. Tá? Então, quando a gente traz a teoria dos papéis, é importante a gente... E o Jung, ele vai falar sobre os arquétipos, tá? Então, para explicar a teoria dos papéis, que é o próximo tema, eu trouxe aqui um slide para poder você compreender um pouco a questão dos arquétipos. O Jung vai falar que existem inúmeros arquétipos na vida, mas os principais são 12. O que são arquétipos? Arquétipos são energias condensadas de conhecimento que são passadas de geração em geração, em geração, em geração. Então, é muito simples a gente entender um arquétipo quando a gente olha para cada um desses personagens que estão aqui. Eles estão aqui de forma ilustrada, estão aqui traduzidos para o masculino, mas podem ser traduzidos para o feminino da mesma forma. Então, tem o arquétipo do inocente, tem o arquétipo do explorador, do sábio, do herói, tem o arquétipo do fora da lei, tem o arquétipo do mago, da pessoa comum, tem o arquétipo do amante, tem o arquétipo do bobo, tem o arquétipo do prestativo, tem o arquétipo do criador, tem o arquétipo do governante. Então, só para você entender isso de forma conceitual, quando a gente coloca uma cena de psicodrama para acontecer, geralmente a pessoa que está ali sentada assistindo, ela se coloca em um papel. Mas será que o papel que está aparecendo ali, que ela se colocou, ela está sendo a protagonista da história? Estou falando na vida dela, tá? Vou dar exemplos aqui para ficar mais fácil. Talvez ela não esteja sendo protagonista na vida dela. E se ela quiser ser protagonista na vida dela, ela talvez tenha que se colocar em outro papel. Cabe a você, terapeuta, fazer com que ela enxergue que ela não está naquele papel. E cabe a você, terapeuta, mostrar para ela que ela pode ser colocada naquele outro papel, desde que ela ressignifique uma série de questões na vida dela. Beleza? Então, vamos entender melhor isso daqui de forma exemplificada. Vamos imaginar uma pessoa que esteja sendo amante de um homem, e esse homem é o chefe dela. Os dois se gostam, ela é amante, ela quer mudar, ela está sofrendo, ela não está feliz naquela relação. E aí, se eu perguntasse para essa mulher, olha para essa tela, por favor, e fala para mim aqui, por favor, de todos esses personagens que estão aqui, qual o papel que você está ocupando? Olha, eu estou ocupando o papel do amante, porém, eu não me sinto no papel do amante, eu me sinto como se fosse fora da lei. Ah, você se sente fora da lei? Vamos entender um pouco o que faz você se sentir fora da lei. O que faz você se sentir fora da lei? Da onde vem isso? Da onde vêm as regras? As regras são sociais? E além das regras sociais, como é que são as regras familiares? O que você está ouvindo do seu pai, da sua mãe, no seu inconsciente? Começa a mostrar para a pessoa. A gente tende a se cobrar muito, a gente tende a se culpar demais em várias situações. Eu dei o exemplo do caso de traição, mas eu poderia dar outro exemplo. Tá? Poderia dar o exemplo do workaholic, poderia dar o exemplo de uma pessoa que está em luto, poderia dar o exemplo de uma pessoa que se sente fracassada porque quebrou uma empresa. Então, se eu viesse para esse exemplo, olha, você quebrou a sua empresa, e qual papel aqui você se vê?
qual desses papéis aqui você se vê? Você que acabou de quebrar uma empresa, qual desses papéis aqui você se vê? Ah, olha, eu acabei de quebrar uma empresa, eu fiz tudo pelo sucesso, e agora eu estou me vendo uma pessoa comum, uma pessoa que não tem gás, sabe? Uma pessoa comum. Então, me fala um pouco mais, o que é uma pessoa comum? O que significa uma pessoa comum para você? E não é bom ser uma pessoa comum? O que você tem que ser? O que você construiu? E isso que você construiu é uma verdade? Isso que você construiu é uma ilusão? Já trouxe aqui uma técnica do nosso método na Escola de Heróis. Quem é nosso aluno sabe que a verdade e a ilusão é uma técnica que a gente ensina lá na Escola de Heróis. Então, isso tudo aqui eu estou explicando a base teórica do psicodrama, e eu estou aqui trazendo a teoria dos papéis. Então, basicamente, né, você não vai tirar esse slide no meio da encenação para poder as pessoas escolherem o personagem. A ideia não é essa. A ideia é você colocar a encenação e fazer a encenação acontecer e perceber quais são os papéis que a pessoa está ocupando. Porque, às vezes, você tem ali num ambiente de trabalho, se você estiver fazendo psicodrama numa empresa, dentro daquele ambiente de trabalho ali, pode ser que a pessoa que está ali, ela esteja querendo ser o chefe e ela não é chefe. Ela está ocupando o papel dela? Não está ocupando o papel dela. Então, talvez, se você fizer uma inversão de papéis, colocar ela para poder representar o chefe. E aí perguntar para ela, é fácil estar no lugar do chefe? É fácil assumir a responsabilidade que o chefe assume? Como é sentir isso que você está sentindo no lugar do chefe? E aí você vai aí desenvolvendo essas inversões de papéis para que a pessoa possa se colocar no papel que ela quer ocupar, que é o lugar dela. Beleza? Então, falamos aqui de vários exemplos. Bom, existe uma frase do Moreno que é: o ser humano, ele adoece e ele se cura nas relações, tá? Essa frase, ela ilustra exatamente o que a gente vai fazer agora. O ser humano, ele adoece e ele se cura nas relações. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou passar um vídeo para vocês. É um exemplo de psicodrama. O psicodrama pode ser conduzido com a cena acontecendo, então as pessoas ensaiam e a cena acontece. O psicodrama pode ser conduzido com você narrando e as pessoas interpretando ali, que é o que a gente vai ver aqui agora, nessa demonstração que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então, eu vou mostrar aqui um vídeo, tá? É um vídeo que vai demorar aí uns 5 minutos, mais ou menos. Depois eu vou comentar o vídeo e, para concluir, eu vou explicar o passo a passo para você conduzir um psicodrama. Então, se você quiser chamar 10, 20 vizinhos aí na tua casa e fazer um psicodrama, eu vou te dar o passo a passo aqui. Se você quiser ligar para a tua família, montar um psicodrama, ótimo. Se você quiser num ambiente de trabalho ou numa escola, se você é professor, montar um psicodrama, hoje eu vou te dar o passo a passo para você conduzir um psicodrama. Beleza? No nosso curso, Técnicas Inovadoras, a gente tem um curso chamado Técnicas Inovadoras, a gente aprofunda mais o psicodrama. Nesse curso, a gente ensina programação neurolinguística, hipnose, constelações familiares em grupos. Então, no próximo sábado, eu vou fazer um workshop sobre técnicas inovadoras e eu vou falar mais de psicodrama. A gente vai fazer ao vivo um trabalho em grupo, tá? Vocês vão viver a experiência aqui da terapia em grupo no próximo sábado. Então, tirem o sábado para poder fazer o workshop, tá? Eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês. E no sábado também eu vou abrir as inscrições para a nossa formação, que é a Técnicas Inovadoras, é um curso avançado, tá? A gente fala sobre isso mais para frente. Deixa eu mostrar para você aqui um exemplo de como é que funciona o psicodrama, então, só para vocês entenderem aqui. Do lado direito, essa mulher que está do lado direito, ela está representando dinheiro. Ela está representando dinheiro, tá? Então, essa mulher que está aqui do lado direito, ela está representando o dinheiro. As outras, vocês vão ouvir eu narrando e vão entenderem
e vocês vão entender como é que vai funcionar, tá? Eu vou pausando e vou explicando caso vocês não entendam, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, essa que está do lado esquerdo, ela está representando uma mulher que quer gerar conforto financeiro e qualidade de vida para a família. Essa que está do lado esquerdo. Essa que está do lado direito está representando o dinheiro, tá? Então, vamos ver. Paola. Voltei para mim agora, Paola Oliveira. Beleza, fica aí na frente dela, por favor. Beleza. Então, isso daqui é a venda. Ela está dedicando o tempo dela à venda. Beleza? Beleza, você está rindo? Então, é o seguinte, o primeiro personagem ali, essa que está de blusa vermelha, ela está representando a venda, tá? Então, a mulher que está na frente dela, essa que está de costas, é uma mulher que precisa dar um conforto maior financeiro para a sua família. Ela está na frente da venda. Então, essa mulher de vermelho está simbolizando a venda. E essa da direita está simbolizando o dinheiro. Então, quando ela fica na frente da venda, quando ela dedica tempo para a venda, olha só o que vai acontecer. Quem não está chorando aí, dinheiro? Por enquanto, quando vendeu, eu vou ouvir. Não interessa se ela vai vender ou não. O que interessa é que ela está dedicando o tempo dela à venda. Deixa eu vir para lá ali. Beleza, ela está alegre. Então, olha só que interessante. Ela dedica o tempo dela à venda, o dinheiro fica alegre. Então, essa que está lá do lado direito está simbolizando o dinheiro. Essa que está aqui de vermelho, com essa blusa aqui estampada, está simbolizando a venda. Quando a mulher dedica o tempo para a venda, o dinheiro fica alegre e começa a dançar. Beleza. Agora, a Adriana volta para cá. Isso. É o seguinte, a Adriana está aqui, só que ela fala assim, não, mas eu tenho uma outra coisa para fazer, porque vender é muito chato. Vai ali na Ingrid, Adriana, por favor. A Ingrid é o estudo infinito da pessoa que nunca está pronta para nada. Ali ela está estudando, está olhando, e está acumulando, e está se sentindo mais insegura ainda. Dinheiro, como é que você está em relação a isso? Beleza. Então o que está acontecendo? Quando ela se conecta com aquela pessoa que estuda e não entra em ação, o dinheiro fica com sono, fica cansado. Agora tem uma coisa muito interessante. O dinheiro, ele gosta mesmo, é quando a pessoa está conectada com o propósito. Porque quando a pessoa está conectada com o propósito, a pessoa tem força para poder vender mais e para poder ganhar mais dinheiro. Então, Renata, dá um passo para frente, por favor. Adriana, agora olha para a Renata e Renata fica de frente para a Adriana. A Renata é a filha da Adriana. Então a Adriana olha para a Renata e fala assim, você é minha filha. Nossa, que alegria, que inspiração. Conecta as duas mãos. Isso. Como é que o dinheiro fica aí? Que alegria. O dinheiro fica feliz e fica alegre quando a Adriana está feliz com a filha. Porque a filha inspira a Adriana a fazer o quê? A vender mais, a trabalhar mais e a ganhar mais dinheiro. Então ela fica extremamente motivada. Pode voltar ali. Aí, no dia seguinte, ela fala assim, agora eu vou fazer uma coisa sensacional. E aí ela fala, agora eu vou ganhar muito dinheiro. Vai na Roberta, por favor. E aí ela faz o seguinte, ela tem uma ideia tão sensacional, que ela nem pergunta para alguém se essa ideia é sensacional, ela tenta inventar a roda. E quando ela tenta inventar a roda, ela começa a perceber que o caminho dela está um pouco difícil, está um pouco inseguro. E aí ela vira para a Roberta e fala assim, então amiga, tudo bem? Eu estou inventando um jeito novo de fazer, fala para ela. Então amiga, estou inventando um jeito novo de fazer. Aí a Roberta vira e fala assim, ah, é novo? É novo? Ah, então é muito arriscado. Deve ser muito arriscado. Ninguém vai querer. Ninguém vai querer. E aí o que acontece com o dinheiro? Ele vira as costas. Repararam como o dinheiro virou as costas?
E aí todo mundo ri, todo mundo brinca, mas todo mundo se vê nessa situação. Vamos adiante. Aí a Adriana olha e fala assim, não, chega, eu não quero mais ficar assim. A Adriana, até agora, ela ficou perambulando para um lado e para o outro. Vai perambulando aqui. Ela perambula no que tem que fazer, depois ela perambula pela filha dela, depois ela perambula por o que não deve fazer, depois ela perambula pela Ingrid, né? Que era a Ingrid mesmo? Os estudos. Aí continua perambulando, Adriana. Ela perdeu totalmente o foco. Ela finge que vende, isso, vai perambulando. Ela finge que vende, ela finge que tem tempo para a filha, mas ainda tem um sustento. Só que nesse momento, o dinheiro vai ficando pequenininho, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai acabando, e vai acabando. A Adriana falou assim, ih, ferrou! Volta lá na venda, Adriana. Eu acho, Aline. Aí ela falou assim, agora tem que fazer o que precisa ser feito. Porque agora não tem jeito, agora é um outro momento da minha vida. Aí quando ela se conecta no que ela tem que fazer de verdade, olha o que acontece com o dinheiro. O dinheiro vai crescendo, o dinheiro vai se aproximando da Adriana, vai chegando mais próximo, mais próximo, mais próximo. E nesse momento o dinheiro abraça a Adriana, que legal! Só que nesse momento, o estudo também abraça a Adriana. Só que nesse momento, aquilo que ela fica tentando inventar, fica chateada e vai embora. Porque ela não precisa daquilo. Só que nesse momento, ela tem uma coisa muito maior do que a própria vaidade dela, que é a filha dela. E aí todas ficam conectadas e termina num lindo final feliz nesse abraço. Uma salva de palmas. Então, a minha pergunta para você sobre esse vídeo, né, é se você se viu nesse vídeo. Escreva aqui para mim se você se viu nesse vídeo, se você se viu perambulando, deixando de fazer o que precisa ser feito, olhando para o dinheiro e, de repente, virando as costas para o dinheiro, virando as costas para você. Quem se viu nesse vídeo aqui? Escreva aqui para mim. E o que tocou o seu coração quando você viu esse vídeo? O que tocou? O que está passando na sua vida? Escreva aqui para mim. Olha a Mari falando, eu me vi totalmente. O que te tocou, Mari? O que te tocou aqui? Fala aqui comigo, por favor. Escreva aqui para mim, por favor. O que te tocou? Regiane, o que te tocou? Fala aqui comigo. Escreve aqui para mim, por favor. Então, o psicodrama é isso. É a visão de fora, em cima de alguma coisa que é lúdico, mas é a nossa própria vida. Então, a Mari ali falou, olha, eu me vi totalmente. Eu estudo muito, tenho informações, mas você não está abraçando a venda, você não está abraçando o que precisa ser feito, o dinheiro vai embora. O dinheiro não olha para você. Olha aí a Regiane falando, exatamente o que estou vivendo. Olha, Isabel, com certeza minha vida está aí. Olha só que interessante, ó. Minha vida está aí, ó. A Isabel, com certeza minha vida está faltando dinheiro, eu fico bobeira, não entro em ação. Quando a gente não entra em ação, o dinheiro vai embora. O dinheiro não olha para a gente. Olha aí, a outra pessoa falando. Me tocou um pouco a falta de administração financeira. A gente, às vezes, guarda tanto e não sabe onde investir, ou na primeira oportunidade gasta tudo. A outra pessoa falando estudo, estudo, estudo. Então, isso daqui que a gente viu, quando a gente senta e compartilha, a gente faz um grande trabalho terapêutico. E é uma grande transformação que acontece. Então, agora que a gente viu na prática, né, tudo aquilo que a gente estava falando até agora, a gente vai para a última parte, tá? Que é o passo a passo para você conduzir um psicodrama em grupo. Então, assim, você pode ligar para suas vizinhas, cobrar R$50 de cada uma, ou você faz a primeira de graça e as segundas você cobra. Você pode ligar para 10 mulheres, colocar na tua casa, colocar aí no, sei lá, em qualquer lugar, na casa de alguém, no Play, em qualquer lugar, e fazer o seu psicodrama, o seu trabalho em grupo, tá? Então, como é que funciona? Existem 3 fases o psicodrama. Isso daí são as 3 fases
que o Moreno trabalhava e defendia. Então, a primeira fase é a fase de aquecimento, a segunda fase é a fase da representação e a terceira fase é a fase de compartilhamento, tá? Fase de aquecimento, representação e compartilhamento. Então, a primeira fase é uma introdução, uma apresentação. Então, você senta numa roda única com todas as pessoas ali. Você conversa com as pessoas, pergunta o que elas fazem, deixa as pessoas falarem um pouquinho sobre elas, pergunta como é a família delas, troca, cada um vai falando ali, vai passando, aí você já entende um pouco as pessoas. É uma troca, tá? Depois você divide, se tiverem 10 pessoas, você pode dividir em 2 grupos de 5. Se tiverem 30 pessoas, você divide em 6 grupos de 5 ou em 5 grupos de 6. O ideal é que você faça grupos ali de 3, 4, 5, 6 pessoas, tá? E aí, para poder você dividir em grupos, você pede para eles sentarem de forma separada. Você divide em grupo. Olha, sentam vocês ali, sentam vocês aqui, você dividiu em grupo. Aí você vai definir um tema. Olha, galera, a gente vai definir um tema aqui. O tema de hoje é relacionamento afetivo, por exemplo. Dentro de relacionamento afetivo, eu quero que vocês escolham algum tema para falar. Dentro de relacionamento afetivo, escolham um tema. Aí cada grupo vai escolher um tema. Aí você definiu o tema. Beleza. Aí você vira para eles e fala assim, olha, vocês vão montar uma peça de teatro e vocês têm 5 minutos para ensaiar a peça de teatro. Vocês vão criar a peça de teatro e vocês vão montar agora. Vocês têm 5 minutos para fazer isso. Você dá ali 5 minutos, pode deixar passar um pouco mais, uns 10 minutos, deixa as pessoas conversarem entre si, deixa as pessoas ensaiarem, tá? E aí, depois que tem esse aquecimento, que elas ensaiam e se preparam, você vai colocar as cadeiras em forma de auditório, porque vai começar a apresentação, tá? Então, o que vai acontecer? Você coloca as cadeiras em auditório, depois cada grupo vai executar a peça de teatro. A peça de teatro tem que ter início, meio e fim. Durante a peça de teatro, você pode realizar as intervenções e as ressignificações. Então, você pode parar no meio, você pode inverter os papéis, você pode perguntar para a plateia, perguntar para quem está lá dentro. Você vai fazendo o trabalho terapêutico ali. Depois, você vai para o compartilhamento. O que é o compartilhamento? Você vai questionar o aprendizado das pessoas, você coloca todo mundo em roda, tá? Você vai colocar todo mundo em roda e vai compartilhar. E aí você questiona as pessoas, qual foi o aprendizado aí, o que vocês aprenderam aí com essa peça? Deixa as pessoas falarem o que elas viveram ali, aí você vai fazendo intervenções, com perguntas, reflexões, intervenções, você vai fazendo as ressignificações emocionais. E aí, para concluir, você coloca as pessoas em pé, coloca as pessoas de mão dada, pergunta para cada uma por que valeu esse trabalho. Aí cada uma vai falando. E aí, quando terminar, você coloca uma música que todo mundo conheça, com uma mensagem final, e você finaliza o encontro do psicodrama. Gostaram da aula de psicodrama? Por que valeu a nossa aula de psicodrama? Gente, de verdade, essa aula tem tudo mastigado. É só você sair do lugar. Então, deixa eu te dar aqui um recado que é muito importante. Recado muito, muito, muito importante para você. Muito importante. Se fez sentido para você essa aula, se fez sentido esse conhecimento espetacular que foi passado aqui, que é um conhecimento que vem lá do Moreno, que foi um cara sensacional. Eu só sou um canal de transmissão aqui, mas o psicodrama tem todos os méritos do seu criador, que é o Moreno. Então, se fez sentido para você, eu quero falar para você o seguinte, cara. Verdade é que o planeta está um caos. Tem pessoas em depressão, com ansiedade, tem conflitos familiares, tem parentes sem se falar, tem relacionamentos abusivos sendo vividos, tem divórcios, tem dores profissionais. E aí eu pergunto, e aí, você vai ficar parado? Ou nós vamos juntos tornar esse mundo um mundo melhor através da terapia?
Bom, se a tua resposta é eu quero ir junto com você, eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir para você me ajudar a convocar o maior número de pessoas possíveis para essa tribo da terapia. Então, eu quero que você me ajude. Quero que você me ajude a convocar terapeutas holísticos, psicólogos, pessoas que querem fazer uma transição de carreira, pessoas que querem aí se desenvolver emocionalmente, terapeutas holísticos, coaches, psicólogos. Essa é a tribo da terapia. E eu quero convidar todos vocês, para o nosso workshop que vai acontecer no próximo sábado. Sábado agora, o nosso workshop. Então, tire o sábado para fazer o workshop. Esse workshop ele vai ser especial, um workshop chamado Técnicas Inovadoras. Eu vou falar mais sobre psicodrama, eu vou falar sobre constelação familiar, eu vou falar sobre programação neurolinguística, e nós vamos fazer ao vivo, uma constelação familiar em grupo. Nós vamos fazer ao vivo uma constelação familiar em grupo. Então, no próximo sábado, eu conto com você no nosso workshop e eu quero contar com você para poder você convidar outras pessoas. Deixa eu te pedir uma ajuda. Manda aí, pega o seu WhatsApp aí, chama um amigo seu, chama uma amiga sua, manda esse site para a pessoa, chama uma amiga sua aí, manda esse site para a pessoa. Fala que sábado vai ter um workshop. Se você gostou dessa aula, se fez sentido para você esse conhecimento que eu estou dando aqui para você, chama aí uma amiga sua, faz esse favor para mim. Sério. Estou olhando para as pessoas aqui que tem pessoas que, sei lá, não estão se sensibilizando. Eu estou pedindo um favor. Me ajuda. Me ajuda a divulgar, levar essa mensagem para mais pessoas. Pessoal que está aqui no Instagram também. Próximo sábado, de 9 da manhã até as 18 horas. É um workshop gratuito. Sábado, de 9 da manhã até as 18 horas. O workshop gratuito. Entre no site escoladeheróistreinamentos.com.br, escoladeheróistreinamentos.com.br e peça para as pessoas se inscreverem. Manda mensagem para as pessoas aí, por favor. Eu te agradeço demais se você puder fazer isso. Eu quero levar isso para mais pessoas e no próprio sábado, no final do workshop, eu vou abrir as inscrições para o nosso curso Técnicas Inovadoras. É um curso de técnicas avançadas, é um curso sensacional. Quem quiser aí se aprofundar no psicodrama, na constelação familiar em grupo, quem quiser saber mais de programação neurolinguística, PNL, hipnose. Então, a gente vai dar uma formação muito bacana aí para aqueles que se inscreverem no próximo sábado. Alunos da Escola de Heróis, assistam o workshop. Assistam, vai ser sensacional. Vou fazer uma sessão ao vivo de constelação em grupo. E quem não conhece a gente ainda, porque não fez nossos cursos ainda, ou está chegando agora, assistam, tirem o sábado para poder fazer o nosso workshop. Tá bom? Quero agradecer demais todos vocês e quero que 2 pessoas falem por que valeu a aula de hoje. A aula foi caprichada, hein? Caprichada. Quero ouvir 2 pessoas aqui, ó. Silene e Isabel. Silene, por que valeu a aula de hoje? O que tocou seu coração que eu falei aqui? Boa noite. Boa. Olha, valeu muito, apesar que eu já entrei atrasada, né? Eu estava atendendo um cliente e entrei atrasada já. Mas o que eu pude pegar foi maravilhoso. E qual foi o ponto que você mais gostou? Olha, esse filminho que você passou aí é excelente. O filme? Eu já vi muita coisa com isso, viu? Eu sou consultora ainda também de vendas cosméticas. É a mesma coisa que você fez nesse filme. É a mesma coisa. A gente Legal. tem que batalhar muito, né? Você pode utilizar o psicodrama com as suas consultoras. Com certeza.
Com certeza, porque eu sou nova nessa parte, né? Sou leiga ainda muito, mas eu fiz o curso de hipnose, né? Sou hipnoterapeuta já. Então, eu estava até mexendo com um cliente aqui, e eu sabia que tinha, mas ficar ouvindo dois não dá, né? Então, eu coloquei aqui, fiquei assistindo, mas não com voz, né? Porque eu estava atendendo ali e não tinha condições. Mas o que eu peguei no final agora foi maravilhoso. Aí já peguei também o link aí, já printei ele para mandar para umas amigas. Que Muito bom. bom. Eu Obrigado, gosto, Silene. eu gosto. Gratidão. Estamos juntos. Eu que Obrigado. agradeço, gratidão. Sábado, se Deus Valeu. quiser. Ele já Estamos quis. juntos aí no sábado. Valeu. Obrigado. Quem mais? Isabel, diga aí. Eu? É? Boa noite. Assim, eu achei muito interessante. Eu já tinha visto essa técnica na faculdade. Foi no último ano que a gente viu essa técnica. Só que a sala era muito cheia, muito aluno, mas aqui vendo hoje nessa aula ficou muito claro, né? Que é possível levar isso até as pessoas. Né? O slide que você colocou aí, que fala que implementação de caos. E assim, eu sei que eu estou parada, né? Então eu preciso entrar em ação, tem pessoas precisando. Então eu tenho que entrar em ação. E foi legal ver você trabalhando a questão do dinheiro, né? Da necessidade, quando tem a família, né? Que a pessoa fica estudando uma mediação, ela tem uma ideia, ela quer colocar para outra pessoa, a pessoa, mas isso vai dar certo. Isso que vai dar um tempo. Então, assim, a gente fica, eu me vi aqui naquela cena. É uma coisa assim, impressionante mesmo. A gente eu vi assim, que o quanto é importante para mim, mais que nunca entrar em ação. Começar mesmo a trabalhar com terapia. E o que você vai fazer para entrar em ação, Isabel? Bom, eu vou voltar com as minhas lives, que eu já fiz duas até agora. Vou voltar com as minhas lives. Vou convidar meus colegas de grupo para participar no sábado. E é isso aí. E aplicar, né, o que você disse. Né? Eu tava vendo Que bom, aqui. Isabel. Que bom. Você fazendo live, você vai conseguir se divulgar, você vai conseguir aí levar essa mensagem para as pessoas. Isabel, gratidão, tá? Estamos juntos. Obrigado. Obrigada, gratidão. Valeu. Pessoal, então vamos finalizando aqui. No próximo sábado, espero todos vocês no nosso workshop Técnicas Inovadoras. Mande o link para as pessoas, por favor, escoladeheróistreinamentos.com.br.